Esta conferência será gravada. O- Ok, então estamos já gravando. É, então, como eu disse, né, nós temos, nesta oportunidade, nós trouxemos uma convidada, e isso para nós é muito importante, porque, no fundo, a gente está trazendo pessoas que têm até mais especialidade que a gente, naquilo que a gente está se propondo a apresentar. Então, trouxe uma pessoa assim extremamente qualificada para falar com a gente hoje. Então, ela vai dividir esse webinar comigo, que é a Carla Priscila. Carla, troca o seu slide para eu poder te apresentar, por favor. Prontinho. Aí, essa é a Carla. Eu achei tão bacana que ela fez, né? Esse slide com a foto dela, porque na câmera a gente sempre fica muito pequenininho, né? Então, pessoal, essa é a Carla Priscila, ela é pedagoga, ela é especializada em educação digital, então isso para nós agora é um assunto de grande valor. Agora, o que é encantador no que a Carla faz é que ela também tem essa especialidade na parte da metodologia ativa. Então, se a gente voltar o olhar para as crianças que estão na fase de letramento, de alfabetização, de biletramento, essa abordagem em que a criança, de fato, é atuante, está aprendendo, fazendo, é fundamental, e no ambiente digital isso fica mais difícil para nós, né? Então, assim, acho que a Carla vai poder nos ajudar nessa direção. Ela é uma Google Innovator certificada, ou seja, já com uma trajetória aí já de algum tempo nessa parte. E ela também é treinadora, né, nas ferramentas do Google for Education, trabalha basicamente todo o tempo dela em formação de educadores. Então, Carla, assim, em nome da Seven, a gente agradece a tua contribuição. Vocês têm aí os contatos da Carla, porque eu sei que vários de vocês vão ficar com bastante vontade de depois retomar com ela e tirar mais dúvidas e aprofundar um pouco mais. Ela vai trabalhar a primeira etapa desse webinar hoje, e aí depois eu vou entrar mais especificamente na parte do biletramento. Então, Carla, agora a bola está com você. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada a todos os presentes. É um prazer enorme, né? Agradeço imensamente o convite de estar aqui podendo dialogar um pouquinho com vocês, trazer um pouquinho da experiência, né? E aí é importante até ressaltar que, além de trabalhar diretamente com a formação de educadores, eu mantenho o meu pezinho lá no chão de sala de aula, justamente para poder criar junto com o professor, acompanhar junto com o professor, sentir a real necessidade destes professores, né, que a gente trabalha com essa angústia um pouquinho, né, falando daqui da parte gestora, de coordenação. Então, é um prazer também ver quando o projeto, quando a aula é executada ali no chão e a gente pode realmente reavaliar e executar novamente de uma forma diferente. Então, costumo dizer que eu continuo, permaneço em sala de aula e isso, dentro do currículo, tem sido de grande valia. E aí, continuando, né, vou tratar um pouquinho aqui dessa parte do letramento digital com vocês. Então, é importante dizer, então aqui eu vou abordar junto de vocês um pouquinho dessas estratégias do online e do offline, com o uso da tecnologia. Porque agora, principalmente nesse momento, né, em que está todo mundo, né, aí cada um dentro do seu lar, né, dentro da sua casa, com seus familiares, e a gente se vê de uma hora para outra tendo que se reinventar, tendo que se ressignificar, tendo que conhecer novas ferramentas da noite para o dia. Então, isso para a gente foi algo assim que nos impactou, né? Por um lado, para alguns veio para correr atrás do prejuízo, para outros veio, olha, ufa, né? E para outros falaram, opa, agora eu preciso redescobrir como eu vou dar essa aula online. Como que vou fazer também das estratégias com o offline? Porque aí nós temos, e aí eu trago aqui um pouquinho do papel da equipe gestora.
que eu tenho costumado dizer em todo momento de fala, que a equipe gestora, o papel fundamental é a escuta ativa junto dos seus professores e dos seus familiares. É essa parceria família-escola que tem sido essencial neste momento de pandemia. Né? Então, eu preciso, até porque eu atuo muito com o particular e também atuo com o setor público. E uma realidade não é igual a outra. Mesmo no privado, uma realidade não é igual à escola que está próxima a mim. A minha realidade não é a mesma que a dela. E no setor público também. A minha realidade não é a mesma do outro. Por isso, é essencial esse papel da equipe gestora, junto dessa escuta dos familiares, da sua coordenação, dos seus professores, para que possa juntos, né, para que possam juntos achar a melhor estratégia para que a gente faça desse momento um momento significativo de aprendizado. E aí a gente se depara com os desafios do educador, aonde esse educador está se reinventando, ressignificando a sua prática, como eu disse anteriormente, da noite para o dia, conhecendo novas estratégias, novas ferramentas, errando, acertando, acertando e errando, e a gente vai, e vamos juntos nesse caminhar aí, conhecendo aonde é o melhor território, aonde é mais confortável para que eu também esteja adaptado. Porque se antes eu dava aula com 30 alunos, né, com 15, 30, 20 alunos que me davam feedback imediato, agora eu estou conversando aqui com o computador. E aí, como que fica, né? E também, e a gente fala que o momento com os pais e responsáveis também é de grande valia neste momento de pandemia. Justamente pelo fato que, assim, quem vai nos dar o maior feedback, e isso falando das séries iniciais, principalmente, né, do educação infantil das séries iniciais, quem vai nos dar esse feedback são os pais, são os responsáveis. Então, nesse momento, se faz presente, sim, um contato um pouco mais personalizado junto desses familiares para saber se eu estou no caminho certo. E isso é de grande importância para a gente. Consequentemente, a gente vai se deparar com o tempo de aula, porque isso, para nós, hoje, é algo assim que coloca em xeque muitas instituições. O tempo de aula, ele é essencial. Quando a gente fala da educação infantil de crianças de 3, 4, 5 anos, o ideal é que aquela aula onde há troca com o professor, aquele momento online, que na verdade nós dependemos de um responsável para estar junto, o ideal, né, pegando já um pouco do homeschooling, seria de 30 minutos no dia. Por um outro lado, nós temos aí também, quando nós começamos a trabalhar ali com o primeiro ano, segundo ano, porque o primeiro ano para nós é uma série meio cheque, né? Porque é a criança exatamente na época da alfabetização, exatamente na época silábica, é onde ela está construindo todo o repertório fonético dela, a junção de letras, de palavras, enfim, né? De sílabas e palavras. E aí, quando a gente chega no primeiro ano, a gente já pode mudar um pouquinho a estratégia. Eu posso trabalhar, por exemplo, com 40, 50 minutos em 2 tempos diferentes dentro do período. Então, como exemplo aqui, que eu tenho acompanhado várias instituições, eu tenho observado que eles estão trabalhando, por exemplo, a turma da tarde, da 1 a 1h50, dá um intervalo de 1 hora, e depois retoma isso das 15 às 15h50. Então, é algo para a gente repensar, né? O nosso propósito, é algo para a gente repensar nossas estratégias dentro daquilo que a nossa comunidade, para atender melhor a comunidade. Por isso que o papel da equipe gestora nesse momento é fundamental, junto da sua equipe de coordenação. Tá? Então, e assim, subindo um pouquinho para os maiores, a gente já fala, né, no Fundamental 1, no tempo exatamente de 50 minutos, 1 hora, também em 2 blocos dentro de um período. E quando a gente fala do 6º ano em diante, nós seguimos com pelo menos umas 3 aulas por dia. Até porque quando nós falamos do tempo de tela, eu não posso considerar o tempo de tela total sendo só esse momento online. Eu tenho que pensar que o meu momento online é um X tempo de tela.
E o meu momento offline, que o meu aluno também vai estar acessando videoaula, produzindo conteúdo, também é tempo de tela. Então, nós temos que fazer a soma de tudo isso, do momento online, com as aulas offline, né, que estão ali através de videoaulas, e quando a gente falar um pouquinho dos maiores, a gente tem aquela parte da produção, porque, inclusive, a avaliação, nesse tempo agora, mudou. Eu não consigo mais avaliar o meu aluno por aquela prova tradicional, que a maioria das escolas adotam. Eu tenho que avaliar de acordo com a sua oralidade, de acordo com a sua produção, pelo filme que ele produziu, pela foto que ele retirou, né? Pela narrativa desse aluno, pela síntese, pela análise. E a gente está falando de uma avaliação metacognitiva. Então, a gente tem que repensar esse momento, porque 5 horas de aula sequencialmente pode ser improdutivo. Por que pode ser improdutivo? E a Lúcia disse muito bem aqui para nós no chat, né? Por que pode ser improdutivo? Porque eu estou só colocando conteúdo na cabeça dessa criança. Eu estou só despejando conteúdo. Eu estou garantindo que ela está aprendendo? Eu estou garantindo que ela está interagindo com isso? Que feedback eu tenho desse momento de aprendizagem? Então, é bom pararmos um pouquinho e pensarmos quais estão realmente sendo as minhas estratégias de aula no momento online e no momento offline. Porque, lembrando, tudo é um tempo de tela, tá? E aí, pensando nesse tempo de tela, eu vou puxar aqui um pouquinho, né, para as habilidades com as ferramentas Google, claro, mas, assim, independente das ferramentas Google, nós temos muitas ferramentas à nossa disposição, muitas, e muitas gratuitas. Principalmente agora nessa época de pandemia, muitos fornecedores abriram as suas plataformas, né, para esse acesso. Então, a gente precisa lembrar que as ferramentas, por mais que sejam compartilhadas, que tragam esse benefício para nós, de forma de compartilhamento, de colaboração, elas nos trazem o momento sincrônico e o momento assincrônico. Elas nos traz também, agora falando lá para os pequenininhos, tá? Que aqui o nosso tema é o letramento e o biletramento. Ela vai possibilitar a essa criança o desenho, a interação, a diferenciação, a associação, as diversas percepções. E eu também posso agregar tudo isso a portfólios digitais. Então, da mesma forma que eu tenho portfólio presencial, eu tenho ferramentas que me ajudam a portfólios digitais. Eu trouxe alguns exemplos para vocês hoje aqui, para que vocês possam conhecer formas de portfólios digitais. Lembrando que existem inúmeros, e eu sempre vou colocar em xeque exatamente assim: olha, professor, olha, coordenador, você, gestor, qual é a melhor ferramenta para a sua instituição? Lembrando que não é que eu tenho que me adaptar à ferramenta, é sempre o processo contrário. Qual ferramenta é boa para o meu conteúdo neste momento? É isso que nós temos que pensar agora, ok? E aí, trabalhando um pouquinho, né, nos exemplos aqui, eu sempre vou trazer os exemplos de sucesso. Eu trouxe um gifzinho aqui que mostra, na verdade, uma aula que foi feita em slides, tá? Para crianças de infantil, onde a gente está trabalhando quantificação, né, das crianças. Mas a gente tem que lembrar que exemplos de sucesso, tanto da forma sincrônica como assincrônica, são momentos que a gente se movimente junto com o aluno. E quando eu digo movimento, é você, professor, proporcionar para que essa criança, mesmo no momento ali com você online, que essa criança se movimente. Então, quando eu falo para ela, olha, todos atentos, eu quero agora que vocês se levantem de onde vocês estão e busquem para mim 3 objetos da cor vermelha. Vamos lá? Vamos lá agora. Começou. Pronto. Eles vão se levantar, eles vão investigar, eles vão analisar, eles vão buscar. Vejam quantas habilidades eu tenho nessa minha fala agora. E quando eles trouxerem, eu estou abrindo para ele. E aí, o que você me trouxe? Realmente é da cor vermelha? Não é da cor vermelha?
E aí eu posso também puxar esses elementos. E esse elemento é da natureza, não é da natureza? Aí depende da minha estratégia de aula, dessa minha interação. Então, a gente precisa fazer com que eles se movimentem, porque quando eles se movimentam, eles se conectam conosco. E nesse conectar conosco é aonde a gente tem realmente exemplo de sucesso. Porque nesse momento online, eu estou falando desse momento da aula online aqui, eu estou garantindo que a criança realmente esteja conectada comigo, porque nós sabemos que a criança ela tem um tempo de concentração pequeno. E com isso, eu torno simples, e quando eu coloco aqui simplifique, eu estou transformando simples a minha atividade. E aí, o que eu tenho mais dito todos esses dias aqui, o menos é mais. Faça uma atividade simples, que atenda à habilidade que você deseje. Se você trabalhar muito bem essa habilidade, com certeza, essa habilidade a gente garante que ela esteja desenvolvida na criança, tá? Dessa forma, a gente consegue transformar esse ensino de forma significativa, de forma que a criança realmente esteja experimentando. Porque a gente sabe que através da experiência, através daquilo que realmente eu toco, daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço, a gente realmente tem uma experiência de aprendizagem significativa. E aí que eu digo que esse momento, ele não é conteudista, ele é um momento realmente de aprendizagem. Então, esses 5 passos aqui é um exemplo de uma aula de sucesso. Então, eu estou proporcionando o movimento, a conexão, de uma forma simples, transformadora, através de uma experimentação. Tudo bem até aqui? E aí, um dos exemplos que eu até pedi licença aqui para a Lúcia para trazer, é um projeto que eu tenho participado ativamente, que ele vai ter, né, do 1º ao 9º ano, que são trilhas de aprendizagem criadas por professores, né, por profissionais da educação, de todo o Brasil, preocupado principalmente com aqueles alunos que não têm acesso online regularmente. Então, a gente tem aí eu vou falar agora um pouquinho para você, gestor e coordenador. Qual que é o teu perfil? Quais são os perfis dos pais dessas famílias? Quais são os dispositivos remotos que eles têm em casa? Será que eles têm só o acesso via WhatsApp, por exemplo? Porque se eles têm um acesso só via WhatsApp, porque a operadora permite isso, que é de um tráfego, né, gratuito, eu vou disponibilizar atividades em PDF. Ou, se eles têm acesso remoto, eu posso disponibilizar, como foi feito todo o projeto, com slides, com áudio, com vídeo, com interação. E aí? E esse projeto, ele está aberto para quem quiser, eu convido todos aqui a conhecerem o projeto do Simplifica, né? Que foi desenvolvido pelo Amplifica, com a Fundação Lehman e a Imaginable Future, para que vocês conheçam, e a partir dele, vocês podem potencializar. Não é que é uma caixinha fechada. Aí eu convido a todos vocês. Abram a caixinha. Explorem o conteúdo. Acrescentem. Isso é muito bom para todos nós. E aí, quando a gente fala lá novamente de crianças, né? Quando eu estou ali no online, eu tenho algumas ferramentas que me ajudarão nesse momento do online e do offline. Então, é um momento sincrônico e assincrônico. Então, eu trouxe aqui para vocês as ferramentas, não sei se vocês conhecem, mas fica aí, que é o AutoDraw. O AutoDraw, gente, ele é muito bacana para a gente utilizar com os pequenos, que a partir de um comando que eu dou para a criança de uma forma traçada, por exemplo, desenhe uma flor. Independente do desenho da criança, da coordenação motora fina da criança, ele traduz isso, de repente, num desenho que a criança estava desejando realizar. E a cada objeto que ela desenha, ela pode montar um cenário. E através desse cenário pode surgir narrativas fantásticas para vocês. A gente pode trabalhar objeto, cor, oralidade, formas, quantificação, números. É para soltar a criatividade aqui, ó, no AutoDraw. Já o Quick Draw, ele traz para a gente, tanto em português como em inglês, uma palavra.
E eu tenho um tempo para tentar desenhar aquela palavra. Então, é bem coordenação motora mesmo. E é uma atividade para crianças explorarem no momento offline, e volto a dizer, no online também. O Google Desenhos também nos dá essas possibilidades, né, de interação, e é muito bacana para a gente, porque eu posso, inclusive, para quem é professor, eu posso desenvolver atividades de percepção e associação nele. Ele permite que eu monte a tela. O Jamboard, que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho, né, é um quadro interativo. Já pensou você escrevendo no quadro, no momento online com o seu aluno? O Jamboard proporciona isso. Já pensou eu tenho um mapa ou objetos, e a partir dos objetos eu provocar que a criança faça associação, ou a escrita de uma palavra, a frase, enfim, tá? Eu posso trabalhar. O Chrome Music Lab eu trouxe aqui, nós utilizamos muito com os pequenos, principalmente quando a gente quer cantar, porque ele traz para nós uma ferramenta que eu posso criar as notas musicais, eu posso gravar a minha voz com essas notas musicais, e a gente faz atividades incríveis com as crianças aqui, aonde a gente proporciona que eles, em cima de um ritmo, cantem. Então, olha só, então se eu estou trabalhando, de novo, eu vou puxar sempre para a oralidade, para a narrativa, e assim, todas essas ferramentas, eu consigo ter a produção da criança. Se eu consigo ter a produção da criança, eu posso utilizá-la como um ponto de avaliação. Tudo bem? E aí, eu vou entrar numa telinha aqui, que eu montei para vocês, de uma atividade que eu preparei para vocês aqui uma atividade, ó, feita no Apresentações, ó, inclusive incluí aqui. Eu vou clicar aqui no Ver, tela inteira, para que vocês tenham melhor visualização da minha tela. E aqui, nessa atividade, eu estou propondo, olha só, o seguinte. Eu estou propondo, eu coloquei aqui o título, ó, numerais e animais. Será que eu posso falar assim, olha, eu posso contar uma história, e aí, ou eu, professor, interajo, levando o animal até onde eu quero, ou ainda, eu posso enviar essa atividade para o meu aluno, pedindo para que ele, por exemplo, ouça um áudio, ou leia uma informação e complete. Então, por exemplo, leve 3 sapos para o lago. Ele vai clicar e arrastar. Olha só, ele está clicando e arrastando. Leve 2 patos até o lago. Coloque um macaco em cada árvore. E aqui eu posso trabalhar conceitos. Quantidade, eu posso trabalhar dentro e fora, eu posso trabalhar quem está em cima, quem está embaixo, à direita, à esquerda. E isso eu posso fazer como eu, professor, projetando a minha tela, ou caso alguma escola que esteja aqui tenha, por exemplo, o Google Sala de Aula, eu posso criar essa atividade e fazer uma cópia para cada aluno. E eles arrastam, eles fazem. Aí vocês vão perguntar assim, Carla, mas como que você preparou essa atividade? E aí eu vou contar o meu segredo agora para vocês. Deixa eu botar a minha tela aqui. O segredo é o seguinte, eu coloquei uma tela de fundo, eu fui na internet, eu peguei um objeto, peguei o patinho com fundo transparente. E o que que eu fiz? Ctrl C, que é o copiar, Ctrl V. E o que que eu fiz? Ó, coloquei o patinho em cima dele mesmo. Ctrl V de novo, coloquei o patinho em cima dele mesmo. Eu coloquei 10 vezes o patinho aqui. Ou seja, se eu solicitar que ele arraste 1 e 2, ainda permanece lá, sem problema. Se eu solicitar que eu arraste 3, ó, saiu.
E aí eu chamo para nós aqui, educadores, para o seguinte: qual que é o seu objetivo, educador? O que a criança tem que fazer nessa aula? Qual é a habilidade que eu quero trabalhar? Já um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe já de escrita. Então, eu coloquei apenas, de novo, são slides. E detalhe, tudo que eu estou fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês no Jamboard também, que é o quadro interativo, tá? Eu coloquei uma imagem e coloquei palavras soltas. E aqui, eles precisam montar a frase. A única coisa que o aluno tem que fazer, é arrastar. Fácil para a gente. Será que é fácil para o meu aluno também? Porque é muito simples para mim. E aí o nosso desafio é assim, Carla, você está falando que é simples, mas eu quero montar isso aqui. De novo, eu só inseri uma imagem e coloquei caixas de texto. E eu estou trabalhando aqui no slide. Quando eu falo slide, é o PowerPoint que você utiliza, é a apresentação Google que você utiliza. Outro exemplo, vamos lá, O que eu fiz aqui? Na parte técnica, eu coloquei só uma tabela com 4 colunas. Peguei uma imagem da internet e coloquei aqui, Qual que é a sequência? Então, primeiro plantou. E aí, recebeu sol, recebeu chuva. E aí, qual que é o processo que você quer? E só daqui, eu já tenho uma observação. Daqui poderia sair também, depois que a criança monta, ou se eu estiver no momento online, eu posso falar com eles nesse sentido? E agora, qual é o que eu tenho que arrastar primeiro? Mostra para mim. Ah, é este? Então tá bom, vamos arrastar. Confirma para mim com um joinha. E já vou mostrar depois uma técnica offline que eu uso muito com as crianças para vocês, tá? E aí, a partir daqui, eu posso falar, olha, Lúcia, abre o seu microfone agora e diga para mim qual que é a próxima cena que eu tenho que encaixar. E você, João, qual que é a próxima cena? E aí, eu posso ir montando. Então, olha, esse momento é um momento online, mas também nada impede que isso aconteça no offline. Desde que, quando a gente trabalha com os pequenininhos, eu mostre para eles antes o que eles têm que fazer. Lembrando que a criança, às vezes, tem uma habilidade digital. Quando a gente fala habilidade digital, é a habilidade do touch. Eles são rápidos, porque eles experimentam. Diferente dos pais. Os pais têm medo. E os pais acham que, de repente, aquele celular, aquele computador pode explodir se eles fizerem algo errado. Então, a gente tem 2 gerações completamente diferentes lidando com uma mesma mídia. Então, nesse caso, se for aula com os pequenininhos que nós sabemos que os pais acompanham junto, chamem esses pais junto e falem, olha, papai e mamãe, nesta atividade tem que fazer desse jeito. Tudo bem? E, não dá muita pista. Olha, se for a criança já um pouquinho maior, 1º e 2º ano, e eles têm uma habilidade com a ferramenta, é só dar a instrução. De novo, eu estou falando do online com o offline. Eu vou vir aqui para um outro, onde, por exemplo, eu posso apresentar imagens para a criança e posso pedir para que ela fale para mim, que imagem é essa? E eu posso chamar. Maria, agora você, que imagem é essa? Com que sílaba começa essa palavrinha? E como ela termina? E aí, agora eu vou mostrar para vocês o recurso do Jamboard. Deixa eu trazer aqui para a minha tela. Olha só, eu abri o Jamboard. Gente, essa apresentação aqui, só para lembrar, eu vou disponibilizar aqui para vocês também, vocês podem acessar ela a hora que vocês quiserem e vai estar toda linkada para vocês, tá? Eu trouxe aqui, e o Jamboard eu falei que é um quadro interativo. Aqui no Jamboard, olha só, eu estou com uma tela mesmo. Essa tela ela pode ser feita de forma colaborada ou eu instruindo as pessoas, ok? E ele é gratuito. Como que eu acesso? Jamboard, aqui em cima, .google.com. Pronto. Se eu tenho uma conta Gmail, é só digitar essas palavrinhas aqui em cima, olha, e aí ele já acessa.
Quando eu estou com o Jamboard, tá? Eu tenho aqui, ó, somente algumas ferramentas. Ah, detalhe, plano de fundo. Que plano de fundo você quer? Você quer ele pontilhado? Você quer ele quadriculado? Não sei se dá para vocês visualizarem aí na tela. Ou vocês querem ele com linhas, ou com o fundo de uma outra cor, tá? Vocês podem mudar a hora que vocês quiserem esse fundo. Ó, eu estou no online com vocês. E aí eu posso vir aqui que eu tenho uma caneta. Se eu tenho uma caneta, eu posso pegar a caneta, escolher a cor. Eu tenho ainda o marcador, marca-texto e o pincel. Se eu escolho, eu gosto do marcador, tá, gente? E aí eu vou escrever aqui para a criança, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver a canetinha. Acho que o fato de estar projetando a minha tela não está escrevendo. Não está escrevendo por conta da projeção. Mas eu convido vocês a testarem aí, de pegar a canetinha e realmente escrever aqui a sílaba, ó. Carla, depois eu vou mostrar, tá bom? Ah, então tá bom. É que eu estou escrevendo aqui, só que não está aparecendo. Não, porque está em webconf, tá? Ah, ok. Então, tudo bem. E aí, da mesma forma que eu tenho a canetinha, eu tenho a borracha para apagar. Eu tenho aqui o selecionar, que seria mudar a figura de lugar. Então, se fosse uma atividade para associar, por exemplo, eu poderia mudar de lugar. Eu tenho a etiqueta, que é como se fosse o post-it, que eu poderia aqui escrever, tá? E colocar, inclusive, até para a criança mesmo associar. É dessa figura? É desta figura? Eu posso permitir que eles façam também associação. E tudo isso, gente, de forma online e offline. Eu posso inserir imagens, eu criei um novo quadro aqui, ó. Eu posso deixar imagens prontas e pedir para que a criança escreva a palavra na frente ou uma frase aqui na frente. Eu posso pedir para que ela escreva, enfim. De novo, professor, qual que é a sua estratégia? Quais habilidades você quer desenvolver com esta atividade aqui? Ok? E aí, retornando para cá, eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento de um site. O desenvolvimento de um site, eu até preparei esse daqui para vocês, se vocês quiserem tomar nota, é o bit.ly/site, tracinho, o hífen, né? Atividades. É esse endereço aqui. Se vocês acessarem, vocês vão entrar neste site. E este site, na verdade, gente, a ideia dele é... Então, vamos lá. Com calma, respira. Com o site, eu posso trabalhar de diversas maneiras. Comunicação direta junto à comunidade, disponibilizar atividades e recursos de mídia, ou criar portfólios, ou ainda manter toda uma organização e disponibilização de aulas remotas. Vai depender da estratégia que você, gestor, coordenador, professor, quer desenvolver com a sua turma. Então, quando a gente fala de uma comunicação direta, eu posso criar de uma forma gratuita, intuitiva, um site, deixa eu até entrar aqui para vocês visualizarem, que é bem tranquilo. E quando a gente fala de desenvolver, ó, eu vou ser bem sincera, eu tenho habilidade com a ferramenta. Eu demorei coisas assim de 5 minutinhos para fazer, tá? Quem não tem habilidade pode ficar tranquilo, porque é muito intuitivo para inserir uma imagem, para poder fazer link e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse site, ele tem uma carinha inicial, ele até diz que é um modelo, tá? É uma sugestão, porque nós testamos aqui tanto no setor público como no privado. Em atividades que tem tanto na imagem, como também tem aqui em cima numa página, deixa eu entrar aqui, a ideia foi de deixar aqui, é para um primeiro, segundo ano, as disciplinas, e caso o pai acesse pelo celular ou pelo computador, ele clica
aqui, ele vai ter acesso à atividade em PDF. Ou seja, ele consegue fazer o download dessa atividade no celular dele, mantendo de forma offline. Existe também a possibilidade de eu agregar não só o offline, mas também o online. Olha só, eu criei aqui, ó, ferramentas online. Então, essas ferramentas que eu falei para vocês, ó, já está aqui disponibilizado. Então, se eu clicar aqui no AutoDraw, vai me levar para o AutoDraw, Quick Draw, o Google Desenhos, o Jamboard, olha lá, o Chrome Music Lab que eu comentei com vocês, Interland, né, Toontastic, ou seja, eu posso fazer também com que o meu site ele seja para criança de uma forma interativa. Posso criar, aí vai de cada realidade. Posso criar um por ano? Posso. Posso criar um por série? Posso também. Posso criar um para a escola inteira? Posso também. De novo, qual que é o seu objetivo? E aí nós trouxemos aqui também, olha só, eu posso agregar vídeos que foi feito por mim, ou eu peguei no próprio YouTube, eu posso indicar sites, eu posso, se meu professor produziu ó, um documento em PDF, eu posso deixar o documento pronto lá para esse pai, para essa criança visualizar. Eu vou ter links com outras coisas fora, enfim, aí a gente volta. Professor, gestor, o que você quer com essa ferramenta? Depende muito do teu objetivo, da habilidade, da sua comunidade. O que você quer desenvolver? Tá ok? E aí, eu vou parar por aqui, para não tomar o tempo da Lúcia também. E eu vou me colocar muito à disposição de vocês, tem aí os meus contatos, né? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Carla, gostei dos sites, eu quero mais informações, como que você está trabalhando, como que você tem visto. Olha, eu gostei da atividade lá do Patinho da Lagoa, ok, como que você fez? Gente, perguntem, eu fico super à disposição de vocês, né? Tanto para ajudar a instituição, como também para ajudar o professor, né? Que a gente fala assim, quando a gente fala ajudar a instituição, às vezes a gente pensa sempre no macro, né? A instituição como um todo. Eu me coloco à disposição, porque eu sempre digo assim, que dentro da formação que eu realizo com as unidades, eu sempre gosto de conversar um pouquinho, de sentir qual que é a sua necessidade, porque a gente sabe que nenhuma escola é igual a outra. Nenhuma realidade é como a outra. Então, eu me coloco à disposição para conversarmos, para eu entender um pouquinho da sua realidade e, a partir disso, indicar para vocês as melhores ferramentas que, a curto prazo, vão trazer resultado para você, quanto unidade, né? E como instituição e comunidade. Então, é isso. Fico aqui, Lúcia, para não tomar muito seu tempo. Agradeço demais a sua atenção, a sua colaboração. E agora vou ficar aqui de espectadora, tudo bem? Ok, obrigada, Carla. Eu vou agora, gente, complementar tudo isso que a Carla conseguiu trazer para a gente de uma maneira tão legal, né? Vou mudar aqui agora compartilhar agora a minha tela com vocês. Espera só um segundinho. Né? Então, assim, aproveitando tudo isso que a Carla trouxe para nós, a gente vai agora, nessa segunda etapa, nos deter um pouco mais na questão do letramento e do biletramento. A gente já percebeu pela apresentação dela que, sim, existem inúmeras maneiras de fazer isso de maneira atrativa, engajadora, ativa, né? E isso, sim, é possível trabalhar o letramento, né? A antiga, na minha época, a gente chamava de alfabetização. Aqui eu fiz bastante questão de trazer o termo letramento, né? Por quê? Porque a perspectiva do que é aprender a ler e escrever, ela muda um pouquinho com esse conceito de letramento. Né? Eu deixei aqui um texto, eu não vou ler ele para vocês,
mas ele depois vai ser disponibilizado junto com o resto dessa apresentação, para vocês entenderem a perspectiva que a gente está trazendo, né, de que o letramento ele é uma visão um pouco mais ampla da visão que a gente tinha no passado de alfabetização, porque ela inclui várias modalidades de leitura e de escrita, e não apenas a decodificação de sílabas, de palavras isoladas, ou mesmo de sentenças. E aqui, nesse trabalho que eu trouxe da Magda Soares, é interessante porque é algo de 2003, e já naquela época, eu até fiz aqui um negrito, ela falava da competência digital como uma forma de letramento, né? Então é interessante porque a BNCC não fala nada de desenvolvimento de competência digital na educação infantil, vai falar disso só no fundamental, mas na educação infantil a palavra digital sequer aparece na BNCC. Mas se a gente pensar no conceito de letramento, ele traz consigo não só a leitura de letras, né, da decodificação de letras em sons, o entendimento de palavras, mas também a nossa compreensão de texto, compreensão de imagens, leitura de gráficos, leitura de imagens, de sketches, do contexto digital, do entendimento de como que a leitura no digital acontece. Então, é um conceito bastante amplo, e para nós que trabalhamos com programas bilíngues, né, no caso da Seven, para nós é muito, muito importante esse conceito de letramento, porque ele conversa bastante com a questão de aprender a ler e escrever em 2 idiomas, né? Aqui eu fiz também um resuminho dos conceitos das fases do letramento que a gente trabalha hoje em dia, né? Não vou retomar aqui porque vocês sabem isso melhor do que eu, mas a gente também está partindo desse pressuposto, né, saindo daquele conceito do babé-bibobu para uma coisa mais construtivista, em que a criança ela vai experimentando as relações entre o que é dito e como isso vem na representação escrita, e o contato dela com a escrita e as tentativas que ela faz de leitura. Isso acontece, é muito interessante, porque tanto na língua 1 quanto na língua adicional, esse processo acontece ao mesmo tempo, né? Então, vejam, a preocupação que todos vocês têm hoje da questão do letramento, nesse momento em que as crianças estão em isolamento, também é nossa preocupação na Seven, porque a aprendizagem da leitura e da escrita na língua adicional, ela também vem, ela acompanha esse processo como um todo, então para nós é um motivo bastante importante. O nosso maior desafio é assim, como é que eu faço, já que eu tenho que respeitar que num processo de letramento, cada aluno está num momento diferente desse processo, e eu preciso respeitar que as crianças estão em momentos diferentes desse processo, como é que eu faço para garantir que eu consigo ver em que ponto que a criança está, e como é que eu consigo estimulá-la para continuar avançando nesse letramento, né? Se a gente pensar que talvez daqui a 2 semanas, quem sabe a gente saia da quarentena, a gente pode dizer, por 2 semanas, mas e se a gente ficar mais 4 meses em quarentena, né? Então, existe um processo de aprendizagem que a gente não pode colocar em stand-by e falar para as crianças esperarem e não avançarem nesses processos, né? E no caso em especial do processo de letramento, de biletramento, cada criança ela está num momento diferente da outra. Então, eu quero aqui trazer um exemplo, né, para ajudá-los.
Tem alguém com o microfone aberto? Vou pedir para fechar, por favor. Pronto, obrigada. Esse exemplo da salada de frutas é um exemplo bem interessante, porque ele começa de maneira bastante ativa, né? Com o professor pedindo para a família trazer, tem que vir uma instrução prévia, né? De trazer para a aula que vai ser ao vivo aquilo que tem na casa, tá? Que poderia ser usado para fazer a salada de fruta. Então, quer dizer, a professora pode trabalhar nessa preparação da salada de fruta, as cores, as quantidades, ela pode trazer vários elementos, pequeno, grande, o dentro, fora, agora põe dentro da tigela, mantém fora da tigela, então tem toda uma coisa de acessar, de fazer a criança trazer todos esses elementos para a realidade dela, né? Pode ser um momento até de bastante atividade, porque você tem a coisa do gosto dessa fruta, não gosto dessa fruta. E depois, quando a salada de fruta está pronta, mostrar essa imagem e pedir para as crianças dizerem o que tem nessa salada de fruta dessa imagem que não tem na salada de fruta delas, né? E aí eu me apropriei do fato que a Carla já tinha me mostrado a apresentação dela, então eu aproveitei o exemplo do Jamboard, né? E eu fiz aqui um Jamboard para começar a trabalhar, a incluir os processos de letramento dentro do digital. Então, a gente começou com uma coisa extremamente significante para as crianças, e aí, dentro aqui do Jamboard, a gente tem a criança, né, fazendo junto com o professor a relação dos nomes, né, e ela vai fazer por tentativa, por associação, por dedução. Então, por exemplo, maçã é uma palavra mais curta do que a palavra abacate, do que a palavra banana. Então, notem que existe uma série de associações, mesmo que a criança ainda esteja nos primeiros contatos e nas primeiras tentativas de conexão do que está escrito com os elementos, ela consegue fazer já algumas reflexões para chegar à conclusão que aqui é maçã. Então você pega e arrasta o abacate, o post-it do abacate para a palavra abacate, o post-it da banana na palavra banana e o post-it da amora na figura da amora. Eu pus os números aqui justamente porque você pode fazer esse movimento do esse aqui, o post-it rosa vai no número 1, no número 2, no número 3 ou no número 4. Então, você consegue fazer com o grupo das crianças a associação dos itens de maneira até coletiva. Depois, a gente Lúcia, tem aqui... Oi, Carla? Posso fazer uma adendo? Porque você está mostrando e assim, eu não posso perder a oportunidade. E aí, assim, quando a gente está no momento online ou offline, é muito importante porque, assim, às vezes, vocês que são da língua inglesa, né, assim, né, vocês parecem gente de outro mundo, né, gente? Não, vocês, profissionais de idiomas, tudo, às vezes vocês trabalham muito essa parte da boca, da fonética, né? Não estou errada? Vocês trabalham... é verdade. E aí, de repente, fazer, não sei se está para ver minha câmera agora, mas, assim, de chegar próximo da câmera e falar, olha, maçã, maçã. E para a criança repetir, porque se a gente trabalha com a parte de fono, na fonética da criança, eu não preciso necessariamente gravar isso em videoaula, como eu tenho visto muitos professores fazendo. Às vezes a gente está perdendo muito tempo gravando aula com fonética, sendo que no momento online agora é o momento de você só aproximar a sua boca e pedir, de repente, para que a criança faça exatamente o mesmo exercício que você. E aí você já tem um ponto de oralidade com ela. Perfeito, perfeito. E olha, gente, usando o Jamboard, tá? Eu coloquei aqui uma sequência em que
Espera só, aí, em que a gente pega as mesmas frutas, né? Eu trabalhei o som do M e tudo mais. Então, no Jamboard, a gente vai ter a canetinha, como a Carla colocou, em que você... Aqui eu estou usando a letra bastão, que é a primeira que a gente apresenta, né? E aqui eu fiz um videozinho em que... Porque eu sei que na webconferência dá alguns defeitinhos, a Carla tentou mostrar como é que a gente faz. Então, aqui vocês conseguem visualizar eu com a canetinha fazendo o desenho das letras, né? E aí é muito importante que olha, inclusive eu fiz aqui de propósito, eu errei para mostrar que você pode apagar, né? Usa o apagador, vai lá, faz novamente. E assim, a grafia do A em letra bastão, você vai fazer sempre com o mesmo movimento, né? E mostrando a parte de como que o desenho é feito com a mão. Se você compartilhar, vocês podem ver aqui que tem um botão de compartilhar, é possível até a gente ter outras pessoas escrevendo nessa lousa junto com a gente, tá? Então, esse aqui é um recurso sensacional, porque a gente, no digital, como a gente só type, né, digita nas teclas, a gente que está trabalhando com o biletramento, a gente fala, mas como é que eu mostro para a criança como é que ela faz o desenho das letras, né? Tanto na fase em que a gente está trabalhando a letra bastão, lá no final da educação infantil, quando ela entra mais na fase da cursiva, já no primeiro, segundo ano. Aqui eu trouxe um exemplo ainda da história da salada de frutas, né? Aqui já não é mais um momento online, é um momento bem offline, analógico, que aí eu vou deixar as crianças experimentarem, né? Aqui vocês que trabalham com o letramento, vocês sabem que aqui a gente vai ter a criança tentando escrever banana, então no começo ela experimenta mais as vogais, né? Depois ela vai percebendo as consoantes conforme elas têm stress, né? Quando elas são tônicas. E isso tudo é muito rico para nós, mas a gente precisa receber esse material dos estudantes, tanto no português quanto na língua adicional, no nosso caso aqui o inglês, para a gente perceber se ela sai, por exemplo, deste patamar e 3 semanas depois, se ela já começa a produzir coisas já em outro patamar e está evoluindo. Então, essa questão da combinação dos momentos online, os momentos offline e é muito importante, e isso a gente faz aqui. Eu peguei a tela da própria Carla para falar da importância, principalmente nessa faixa etária, do portfólio de atividades. Não só as atividades que a gente põe, mas que as crianças põem de volta para a gente, para eu poder justamente visualizar essa produção e visualizar todas as produções individualmente dos alunos ao longo de 1, 2, 3, 4, 6 semanas e ver o processo evolutivo do letramento desse estudante, né? E assim, gente, mais do que tudo é a crença de que a criança vai aprender a ir lá e fazer o seu trabalho e entrar junto com o seu tutor lá, o seu pai, sua mãe, o avô, a avó, entrar no portfólio e colocar o seu trabalho, tá? Eu tenho um netinho de 3 aninhos que é impressionante o que ele já faz no tablet dele. Então, assim, a gente parte do pressuposto que eles não vão conseguir, mas eles conseguem. Nosso aluno vai aprender, né? Então, e isso vai ser a gente ter essa crença de que a criança é pequena, de que ela precisa de ajuda, ela precisa de acompanhamento nosso e da família,
mas sim, ela pode aprender. E é essa crença que vai garantir o letramento e o biletramento das crianças que, neste momento de quarentena, estão sob os nossos cuidados. No caso do letramento, gente, nada muda, tá? O que muda é que as possibilidades de concretização de cada letra, essas possibilidades ganham amplitude. Então, enquanto o A no português talvez seja associado num primeiro momento com duas possibilidades de som, como A, como an, de cama, de maçã, quando o inglês ele aumenta esse repertório, né? Se fosse o espanhol, ele também faria o mesmo processo. Então, no caso do biletramento, o que a gente tem é a criança percebendo que o A pode ter som de A, de an, de E, como em cat, de A, como em table, até de O no watch, né? E esse é um dos grandes ganhos do processo de biletramento, e é por isso que os programas bilíngues têm ganhado muita força em inúmeros contextos, porque, no fundo, ele amplia todo o repertório do estudante. Mas vejam, a criança ela vai incorporando esses conceitos, ela não tem uma caixa separada para o cérebro, dentro do cérebro dela, uma caixa onde ela põe o português e a outra caixa onde ela põe o inglês, né? Ela só vai percebendo que as linguagens elas têm comportamentos diferentes conforme o contexto. A Seven, ela trabalha também esse letramento da língua adicional em 3 fases, né? A fase de reconhecimento, de produção guiada e de produção. Também naquela linha do próprio letramento em língua materna, né? A gente nem fala mais língua materna, mas né, a gente fala letramento em si, em que primeiro você tem uma fase de aproximação, de percepção, de reconhecer, de entender. Depois você tem a fase de tentativas, né, a experimentação mesmo, de você tentar se apropriar daquilo na língua adicional, e só depois é que você tem uma etapa de produção, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, em que a gente, por exemplo, tem aqui, vejam, a criança não escreve nada, né? Ela só tem que, a partir do que ela escuta, selecionar o que está sendo falado, ou ela só faz um tique, ou ela só faz um círculo. Agora, eu vou contar para vocês o porquê que eu estou também mostrando essas 2 telas aqui para vocês. Ela faz parte do que eu vou chamar aqui de... aqui, olha, vejam, aqui a criança ela vai escrever, mas ela tem o recurso, a palavra que ela vai escrever aqui, tá aqui em cima, né? Para ela, no fundo, ela tem que reconhecer onde está a palavra, que aqui no caso é green, e ela vai meio que transportar a palavra para cá, tá? Então, seguir esse conceito de que é realmente um processo, né? Aqui a última fase, né, já de produção, então aqui sim a criança já vai escrever suas primeiras palavras na língua adicional. Então, como eu disse, aqui, por que eu estou mostrando essas telas? Porque uma das coisas bem importantes de vocês avaliarem é o seguinte: a importância da gente ter o recurso didático em formato digital. Então, assim, aqui, gente, notem que são os livros, eu trouxe exemplos de livros que a gente usa na Seven, no nosso programa bilíngue em colégios. Eles estão à disposição dos colégios em formato digital, porque aí o professor ele ganha tempo de preparação, de videoaula ou de aula que ele vai fazer ao vivo, porque ele tem a possibilidade de espelhar o livro, o recurso didático, em alguns momentos durante a aula. Então, ele ganha com isso dinamismo,
né? A aula não pode ser toda centrada no livro, mas se a gente tiver o livro, a apostila, ou o recurso, se a escola trabalha com uma composição de livros, as editoras, no geral, estão disponibilizando a maioria dos materiais didáticos em formato digital para ajudar as escolas. Então, procurem as editoras. Né? Se você trabalha com recursos do tipo cartões didáticos, tal, também é muito simples, né? De escanear esse material e trazê-lo de forma que você possa espelhar na tua tela, tanto para as aulas online, quanto para videoaulas, aí dependendo de como o colégio está se articulando. Então, vejam, olhem a riqueza de você poder trazer aqui uma atividade de reconhecimento, tá? Do início do processo de biletramento. Então, que a criança, ela simplesmente, ela aponta. Então, aqui a gente pode ter, né, a professora apontando, as crianças podem apontar com o seu mouse, né, com o seu cursor, a professora pode ela apontar e as crianças terem post-it de carinha feliz e carinha triste. Carla, isso você que me contou, tá? Então, as crianças terem 2 papeizinhos de carinha triste e carinha alegre, quando tá certo, quando tá errado, né, quando que é isso mesmo. Então, até, perdão, pulei aqui vários, né? Então, assim, até de recursos que não tem nada a ver com digital, para que as crianças estejam o tempo todo interagindo com o conteúdo do letramento ou do biletramento. Deixa eu ver. Ok, eu vou seguir, depois eu pego aqui um pouco dos comentários no bate-papo, tá? Vamos lá. Então, aqui eu estou juntando tudo isso que a Carla apresentou e esses conceitos que eu estou trazendo um pouquinho no formato de 4 dicas, tá? Para ajudar o professor desta faixa etária. Então, como eu falei, a primeira é da importância de ter o recurso didático em formato digital, né? Que a gente ganha essa riqueza e fica mais fácil da gente superar as dificuldades e os desafios de manter as crianças avançando no seu processo de letramento, de aquisição de capacidade motora fina e assim por diante. A segunda dica, a Carla até falou um pouco sobre isso, é do ganho do poder que a gente tem na combinação de atividades, tá? Então, assim, o processo de aprendizagem de crianças dessa faixa etária vai ser potencializado se a gente fizer combinações. Então, um tanto de aula online ao vivo, um tanto de aula online, as famosas videoaulas, e processos offline. E quando eu falo aqui de processos offline, tem a ver, inclusive, a Joyce até atentou a gente aqui do desafio que é a motricidade fina da criança. Então, assim, a motricidade fina da criança é no papel, é segurando o lápis. Então, se o teu objetivo neste momento, a tua necessidade é trabalhar a motricidade fina, você pode fazer ali no Jamboard a primeira demonstração. Você pode salvar a própria apresentação que foi feita ali no Jamboard, transformar ela numa videoaula que a criança possa fazer de novo, que possa fazer no momento que o melhor tutor está disponível, né? Essa é a vantagem do online, mas não ao vivo, porque aí você permite a escolha do momento em que essa videoaula vai ser acessada. E no offline, gente, não tem nenhum problema do offline ser analógico,
né? Ser ali com o papel, com o caderno, com o lápis, né? Porque senão essa questão da motricidade fina, ela não vai ser desenvolvida, tá? Então, aqui, como a gente colocou, essa é a dica 2, né? Então, a dica 1, tenha ali o teu material o mais digitalizado possível para facilitar a sua vida. Dica 2, combinação, tá? Vai ser bem produtivo deixar ali uma criança de 5 anos, das 7 da manhã ao 12h30, numa aula online, sem ela deslogar, né? Até dá para fazer, mas aí precisa de outras técnicas combinadas, porque ela não vai ter espectro de atenção suficiente para todo esse tempo de tela. Então, nesse momento, nessa combinação de online ao vivo, né? O live, o online e o offline, pensem também que esses momentos têm que trazer experiências, tem que acessar a imaginação da criança e tem que conversar com o teu objetivo. Então, se o objetivo é trabalhar narrativas, vai por um caminho. Se o objetivo é motricidade fina, vai por outro caminho. Se o objetivo é trabalhar conceitos matemáticos, você pode ir por outras estratégias. Mas ela tem, independente disso, ela vem via combinação, né? Se a combinação vai trazer primeiro o online ao vivo, depois uma atividade offline, analógica, assim, com o lápis, com a tinta, com o sulfite, com a sucata, e depois vai ser seguido de uma videoaula, né, um online assíncrono, isso aí depende de como você está construindo essa trajetória da criança, essa experiência da criança para atingir o teu objetivo instrucional, né? Conforme o objetivo, pode ser o contrário, você pode pedir para primeiro ser feito a criança assistir o vídeo, a sua videoaula, depois vir para uma instrução ao vivo com a professora e finalizar com uma atividade offline analógica. Bom, dica 3. A Carla também já deu essa pista para nós. Eu amei quando ela falou dos portfólios digitais. E aqui, gente, assim, se tem uma faixa etária que a gente vai precisar investir em portfólio digital, é essa faixa etária das crianças em fase de letramento e biletramento. Porque, de outra maneira, a gente não consegue ver essa evolução da escrita e da leitura da criança ao longo do tempo. E o portfólio digital, como eu disse para vocês, não é o professor colocando uma atividade depois da outra, mas é o contrário, é o aluno colocando as suas produções uma depois da outra. Então, aí você consegue ter uma história evolutiva dessa criança. O portfólio, ele também ajuda a organizar, sabe? Organizar a família, organizar o tutor que está ali ajudando a criança. Eu tenho falado com muitas famílias, então tem casos de crianças que estão sendo auxiliadas pelo tio, pelo avô, são pessoas diferentes que estão organizando a vida dessa criança, né? Se você entrega para a criança um portfólio que já está organizado, ela também coloca os resultados, os produtos das atividades, da instrução, das experiências também de maneira organizada. Então, você sabe por onde você começa e para onde você vai depois. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma trilha de aprendizagem, tá? Um recortezinho. Então, e que faz aquela combinação que nós falamos, do online ao vivo, do offline e do online que não é ao vivo. Então, assim, olha, veja, número 1, 2 e 3. Então, a família sabe por onde tem que começar.
Então, no número 1 é a videoaula 3.A, que está nesse link aqui do YouTube, que é para ser feito no dia 15 de maio. É uma videoaula, então ela pode ser feita às 8 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, né? Tem que ser feita no dia 15, mas em qualquer horário. Já no dia 16, às 9 horas da manhã, é aula online. Então, aí é ao vivo com o professor e a professora ou o professor vai precisar que o aluno tenha se preparado e assistido a videoaula do dia 15. E aqui, para facilitar, se for possível, já coloca até o link que precisa clicar para entrar na videoaula quando for 9 horas da manhã. E depois você tem o 3, dia 16 de maio também, atividade prática em anexo. Então, agora vem uma atividade analógica no papel, no caderno, no livro, onde quer que seja, que vai ter relação com a etapa 1 e a etapa 2. E aí você continua, 4, 5, 6, e vai criando aquilo que a gente já ouviu bastante, que é a trilha, né? A trilha de aprendizagem é isso, é um caminho, ele é estreito, normalmente a trilha é estreita, porque aí você segue ali e você não se perde. Quando você está na trilha, você não se perde. A Carla até comentou aqui, então, né? Então, quando você faz uma aula online, você tem todas as possibilidades de interação com a criança, né? Na videoaula nem tanto, né, Carla? Porque aí a professora não está lá. Mas por isso que a combinação é boa, porque ela dá um equilíbrio entre essas várias possibilidades. Então, aqui, como eu disse para vocês, né? No primeiro caso, a gente tem um exemplo de online. Aqui a gente tem o exemplo do online ao vivo e aqui no terceiro item o exemplo do offline. Eu tenho trabalhado bastante, uma trilha, obviamente, é a do Google Classroom, né? Nem todas as escolas têm certificação do Google for Education. Quem tem no Google Classroom, você consegue desenhar a trilha, mas também tem a possibilidade de fazer portfólio digital por essa outra ferramenta que também é gratuita, que é o ClassDojo. Eu tenho trabalhado com alguns colégios na implementação dessa ferramenta. E aqui eu fiz também um pequeno vídeo sem áudio que mostra rapidamente o portfólio. Então, você tem aqui, olha, repara, ele parece um Facebook. Então, ele vai colocando as atividades, os links para as aulas ao vivo, os links das videoaulas em ordem cronológica, tá? Então, isso cria para a família um sentido de ordem e de organização. Então, ele sabe que o que ele vai fazer primeiro é o que está em cima. E aqui foi muito bonitinho que a professora, inclusive, pegou produtos que ela achou que foram bacanas e colocou nesse mural, né, que é a trilha, para fazer um processo de valorização dos alunos, né? Como eu disse para vocês, lembra bastante os murais das ferramentas digitais, como o Instagram, como o Facebook, só que aqui você tem todos os links e a sequência que o aluno precisa seguir. Aqui ainda é o ClassDojo, tá? Só que aqui é como o professor, lá era como o pai enxerga, aqui é como o professor enxerga. Então, reparem que ele vai colocando aqui também as atividades na sequência daquilo que os alunos precisam realizar. E essas atividades, elas vão dentro daquela linha da combinação para que a criança não fique 5 horas com o tempo inteiro, essas 5 horas em tela o tempo todo. Né? E que garanta as atividades ali, inclusive, que precisam acontecer de motricidade, de imaginação, de experiência e tudo mais.
E aqui eu queria, então, assim, a gente falou de ter os recursos digitalizados, a gente falou do poder da combinação, do poder dos portfólios digitais. Por último, eu queria falar de, assim, a gente está falando de letramento, a gente está falando de leitura, né? E a criança entender o grande benefício que ela tem quando ela aprende a ler, que é de entrar nesse mundo da imaginação, das histórias, da leitura, dos livros. Isso eu acho que é fundamental e é nesse ponto que as ferramentas digitais nos ajudam muito, né? A gente pode acionar o poder dos livros digitais. Né? A Seven tem feito isso muito na parte do ensino do inglês. Então, é trazer livros para o ambiente da tela, né? Em formato não síncrono, né? Então a criança pode acionar esse livro no momento que ela quiser, ela pode rever o livro digital quantas vezes ela quiser, e se for possível, a Seven tem trabalhado com livros que a gente chama de livros interativos, né? Que a leitura é feita com uma locução, ele lembra quase que um vídeo, mas ele não é um vídeo. Se vocês olharem, aqui a leitura é feita, vai ficando mais escurinho, conforme a leitura vai acontecendo. E assim, nós temos livros digitais também em português, né, em espanhol. Então, aqui a gente tem uma possibilidade sensacional de associar os livros digitais justamente com, né, para estimular a leitura, para ajudar no reconhecimento, tanto em língua materna, né, no caso na língua da criança, na L1, como na língua adicional, no nosso caso do inglês. Então, assim, 4 dicas que a gente espera, né, que acopladas aí com todas as possibilidades que a Carla também trouxe para a gente, que possam ajudá-los a pensar como construir esse currículo das séries que trabalham com letramento e biletramento. Eu deixo aqui também o meu WhatsApp, o meu e-mail. Coloquei aqui de novo os contatos da Carla. Carla, você quer fazer um fechamento, por favor? Não, gostaria só de ressaltar. Eu fui acompanhando o chat aqui, aí eu fui vendo, lógico que surgiu bastante dúvida com relação à parte motora da criança, principalmente na educação infantil, com o Jamboard, né? E aí eu posso falar assim, trabalhando inclusive com alunos autistas, a gente aconselha que nesse momento remoto, que os pais façam acesso dessa atividade, por exemplo, por dispositivos móveis. Por que pelos dispositivos móveis? Porque a criança é touch, então ela vai com o dedinho, vai realmente fazer a letra, ou escrever, ou desenhar do jeitinho dela, mas com o dedinho. Então, isso para a gente... Então, com os pequenininhos, gente, a gente fala assim, até 5 anos, porque realmente, se nós não temos, né, a coordenação motora para escrever uma letra, para desenhar uma letra, quem dirá uma criança? E até porque, quando eles chegam agora para a gente, mesmo aqui na língua materna, a gente está tendo muito trabalho com os pequenininhos, para fazer com que eles coloquem a mãozinha no mouse, para que eles entendam que um botãozinho direito ali, o esquerdo, é para poder apertar uma vez ou 2 vezes. Eles demoram. Então, assim, a gente está conseguindo fazer essa parte da mãozinha no mouse deles ali, olha, com 6, 7, né? Salvo aquelas crianças que já vêm com essa realidade. Então, pegando pelo dispositivo que eles têm em casa, que é o notebook, né, dedinho, que eles levam e apertam. Ou que a maioria, aí eu falo até da minha pequenininha aqui que tem 2 aninhos, é tudo touch no celular, né? Então, se a gente for pegar, a gente também trabalha pelos dispositivos móveis, para a gente poder realmente ter esse desenho para que a criança possa ter a associação, tá? E aí eu volto a dizer aquilo que eu falei lá no começo. Como é a sua comunidade? Como é a casa, né? Isso para a gente é muito importante,
antes de definir quais estratégias, porque de repente eu faço uma estratégia mirabolante e eu não vou ter o retorno necessário, porque em casa, de repente, eles não têm nem conexão, levando para casos extremos, tá? Então, a gente precisa realmente ter essa noção do que a minha comunidade tem utilizado, como ela tem feito, para que a gente possa dar aí as ferramentas necessárias e atrelar as habilidades que eu quero desenvolver no aluno. Legal. Para fazer um fechamento, eu queria também comentar o seguinte, né? A gente fica muito preocupado nesses 3 anos, né? Dependendo da escola, é o último ano da educação infantil, o primeiro e segundo ano do fundamental, outras escolas têm uma flexibilidade aí de quando esse processo de letramento acontece, mas a gente tem que pensar também que esses 3 anos aí, eles têm muito a ver com o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos alunos do ponto de vista da oralidade, seja na L1, na língua 1 ou na língua adicional. Então, nesse ponto, também os recursos digitais, gente, podem ser explorados. Tem crianças fazendo vídeos muito interessantes. Então, assim, voltando à história lá da salada de fruta, dela contar como que foi fazer a salada de fruta, que frutas que ela escolheu, por que ela escolheu, que fruta que ela pôs mais, por que ela pôs mais aquela fruta. Ela contar isso, gente, e esses pequenos vídeos das produções orais, da comunicação dos alunos, também fazem parte do portfólio, tá? Porque, em especial na educação infantil, não é só a escrita que a gente está preocupado ou que a gente tem que estar atento, mas no desenvolvimento como um todo da comunicação do aluno. Assim, eu não sei se eu perdi alguma pergunta, porque às vezes é muito difícil a gente, né, esse olhar do bate-papo e do webinar ao mesmo tempo, mas Eu fui tentando responder aqui tudo, viu? Pode ficar tranquila que conforme o chat foi acontecendo aqui, eu fui respondendo, mas exatamente foi isso que eu acho que foi preciso trazer, né? Justamente essa parte motora das crianças e tudo mais, legal. E realmente adequar essa realidade que assim, até escrevi errado aqui, mas assim, o menos é mais nesse caso. Tá bom? Então, e assim, gente, o trabalho motor, ele acontece de qualquer maneira, a criança faz, o analógico tem um super valor, e assim, a diferença é que agora a criança vai bater a foto da atividade analógica dela e colocar para a gente no portfólio, e a gente vai avaliar a evolução dessa produção analógica feita com o lápis na mão, a borracha, o caderno, a linha, ou sem a linha, né? Então, o que a gente tem que acreditar é que a gente consegue e que a gente vai conseguir, tá? Assim, se tem um profissional, além dos da saúde, que a gente tem que ter orgulho de ser nesse momento, é de ser o profissional da educação, porque a gente está mostrando que a gente é uma profissão de ouro e que não fica acovardada diante das crises. Né? O número de professores aí empenhados em superar suas dificuldades, de superar esse isolamento, esse distanciamento das crianças, é uma coisa impressionante, tem uma história mais bonita que a outra para contar. Então, assim, vocês têm o meu contato, o contato da Carla, a gente fica à disposição de vocês. E eu já vou anunciar que na terça-feira que vem, no mesmo horário, a Seven vai oferecer um novo webinar, um tema que com certeza também é um tema que a gente tem muito para pensar, que é o da avaliação. Tá? E aí não só da avaliação da educação infantil e Fundi 1, mas da avaliação dos 4, né, dos 4 ciclos que a gente tem com os quais a gente trabalha. Então, assim, para todo mundo que participou aqui desse webinar, a gente vai mandar o convite do próximo e a Thelma está aí, que é a minha parceira de Seven. Thelma, dá a sua última palavra para a gente finalizar aqui a transmissão.
Oi, gente, estou aqui, estava quietinha para não atrapalhar, me deliciando com as apresentações, com as ideias. Como é possível fazer um monte de coisa, gente? A gente quebrando de novo os paradigmas. Muito bom, Carla, muito bom, Lúcia, adorei. E pedindo para o pessoal responder a avaliação que a gente manda, gente, porque baseado nas avaliações é que a gente consegue ver o que está bom, o que está legal, o que está agradando todo mundo e ter ideias de outros temas, sugestão de horário. Então, a opinião de vocês é que direciona o nosso trabalho aqui. Então, por favor, preencham a avaliação. Se alguém não tiver, entre em contato via e-mail nos links, a gente encaminha e a gente já antecipadamente agradece, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Lúcia, Carla, show de ideias que vocês deram. Obrigada. Gente, anotem o meu WhatsApp, tá? Porque se alguém está aqui assistindo esse webinar e não se inscreveu, recebeu por algum motivo o link direto, pede para mim no meu WhatsApp que eu vou mandar a apresentação em PowerPoint, a gente vai fazer um link para ele no YouTube, para vocês repassarem para outras pessoas que precisem, para assistir de novo, para guardar o material com os nomes das ferramentas e tudo mais. E eu vejo vocês na terça-feira que vem, às 16h, tá? Carla, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra ter você com a gente nessa tarde. Eu espero que a gente possa ter você conosco falando de educação infantil, de ensino aí do Fundi1 em breve, viu? Pode contar comigo e eu digo assim, né? Sempre cito Paulo Freire, né? Que não há educação sem amor. Então, sejamos sempre o amor. Né? Obrigada ao convite e estou à disposição aqui para quem quiser e pode usar e abusar. Obrigada, viu? Até mais. Obrigada, Carla. Tchau, gente. Tchau, gente. Estou encerrando agora Lúcia, essa transmissão. show. Oi. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até terça, gente. Por favor, preencha a pesquisa. Lu?